porém antes necessito de mais elementos. Preciso saber como ela chegou às suas mãos e por quem. Também é necessário observarmos o que motivou essa pessoa a entregá-la depois de tantos anos. A carta foi-me entregue por Jânio, um antigo colono, que Lucas demitiu sem justa causa e o que é pior, depois de chicoteá-lo na frente de todos os outros trabalhadores. Bem, aí já temos um elemento. A vingança. Porque esta carta estava com ele. Lembra-se de Geraldo, o mascate da roça, não é? Pois bem. Jânio se encontrou com um amigo dele, o Homero, que também é mascate segundo me disse, era muito amigo de Geraldo. Esta carta foi parar nas mãos deste Homero, dentro de uma caixinha de música. Nem perguntei para o Jânio como este seu amigo conseguiu a carta. Estava tão aturdida, que não consegui sequer entrar em detalhes com ele. É perfeitamente compreensível, Dona Nete. Mas isso não é problema. Entrarei em contato com ambos. Homero e Jânio. Este Jânio não é o irmão de Januário? Sim, é ele mesmo. Está morando com o irmão. Quanto ao caixeiro, não perguntei como encontrá-lo. Só pode estar na pensão dos viajantes. É o pouso certo de todos os mascates. E quanto à caixinha de música? A senhora ficou com ela também? Não. Jânio a trouxe com ele. Esta caixinha também é uma pista importante, segundo meu ponto de vista. Lembro-me que Geraldo a exibia como um troféu para todos com quem conversava. Foi fabricada por Eduardo Mendes, lembra-se dele? Quem não se lembra? Ficou famoso pelo seu artesanato tão fino e artístico. A senhora identificou a caixa como sendo feita pelo Mendes. Com certeza. Identifiquei a assinatura inconfundível. Também tenho certeza que se trata da mesma caixa que o caixeiro exibia. Porém uma coisa está me intrigando muito. Por que esta carta não foi encaminhada à polícia? Afinal, muitos anos se passaram. Talvez até dificulte um pouco saber a verdade, não? Quanto ao fato de não haverem levado a carta para a polícia, parece-me bem claro. Desculpe-me se vou ofendê-la, mas a cidade toda e até mesmo toda a região teme os Rocha Prado. Além disso, quase todos devem alguma coisa à sua família. Como a polícia iria tomar partido de alguém que sequer sabe a procedência? De alguma forma ele achou alguém que poderia testemunhar a violência de seu marido, visto que foi vítima. E que, infelizmente, deve saber muitas coisas que ocorrem na fazenda, pois era um colono antigo. Infelizmente meu marido e cunhados usam de métodos nada convencionais. Sabia, intuitivamente, que mais cedo ou mais tarde algo ruim aconteceria. Mas, sinceramente, as minhas desconfianças ficaram muito aquém da realidade. Nem de leve podia imaginar que Lucas fosse cúmplice de seus irmãos. Sempre foi violento, mas jamais cogitei que ele também pudesse participar de um crime tão hediondo e covarde. Antônio Miranda, notando que Nete estava prestes a desatar no choro, resolveu suavizar um pouco a conversa. Tinha absoluta certeza de que ela jamais se pactuaria com os desregramentos de Lucas. Penalizava-se dela. Era mais uma vítima daquele covarde. Não podemos tirar conclusões apressadas, Dona Nete. Vou começar o trabalho em cima do que tenho em mãos. Esta carta. Fique tranquila, quanto ao sigilo. Deixe tudo por minha conta. Não quero que a senhora se preocupe com nada. Quando tiver notícias, lhe enviarei um recado. Quantos dias pensa em ficar por aqui? No máximo 3 dias. Não quero que Lucas desconfie do que eu realmente vim fazer aqui. Estamos combinados, então. Procure se distrair, tirar este peso de seu coração. A verdade aparecerá, Dona Nete.
Mais dia, menos dia. A mulher se despediu do detetive e se apressou a sair do gabinete. Agora tudo dependia dele. Enquanto isso, na fazenda Rocha Prado, Lucas, acompanhado pelos dois irmãos, acabavam de chegar para o almoço. Entraram ruidosos como sempre, deixando um rastro de terra vermelha no assoalho impecavelmente encerado e brilhante. Jogaram o chapéu no chapeleiro, e um a um foram ao lavabo lavar as mãos. Lucas, estranhando a ausência de Nete, que a esta hora sempre se encontrava abordando na sala, berrou: Nete! Nete! Onde você se meteu? Já chegamos para o almoço. Venha me servir. Mariana chegou apressada, com duas grandes travessas nas mãos, onde fumegava a comida, seguida de Eunice, que trazia uma pesada jarra de suco. Senhor Lucas, Dona Nete foi para Nova Luz. O que está me dizendo? Como foi para Nova Luz? Vociferou, mostrando ao mesmo tempo surpresa e indignação. A serviçal colocou as travessas sobre a mesa já forrada com uma bonita toalha de linho, mostrando em toda a sua borda arabescos feitos com bordado vazado. Retirou do bolso do avental o bilhete de sua patroa e lhe entregou, apenas dizendo que Lourenço a havia levado. Lucas leu rapidamente o bilhete, bufando de raiva, e despedaçou em 1000 pedacinhos, jogando-os no chão. Ora essa! A irmã tem uma vertigem qualquer e Nete corre atendê-la como se fosse uma médica. Larga todos os compromissos da casa para servir a irmãzinha mimada. Mas isto não vai ficar assim. Será a última vez que ela sai de casa sem meu consentimento. Vou dar ordem expressa ao Lourenço para não levá-la, sob pena de ser mandado para olho da rua. Assim é que se fala, irmão. Mulher a gente tem que trazer no cabresto, opinou Roberto, irônico. Além disso, completou Júlio com cinismo, a sua mulherzinha solta por aí pode representar um perigo para você. Não é? De repente alguém pode lhe contar algumas coisinhas. Alguns segredinhos. Não é nem um pouco conveniente que ande sozinha fora daqui, longe de suas vistas. Já não lhe disse para não tocar neste assunto. Não deixei bem claro que está morto e enterrado. Os dois irmãos deram uma sonora gargalhada e, quase em dueto, disseram: bem morto e muito bem enterrado. Parem com isso agora, se não quiserem ir comer no galpão com os colonos. Não quero mais falar sobre nada. Vamos almoçar em silêncio. Fui claro. Os dois balançaram a cabeça e se entreolharam com o mesmo riso cínico no canto da boca. Após o conturbado almoço, Júlio e Roberto saíram antes de Lucas. O mau humor do irmão estava deixando-os irritados. Assim que eles saíram, Lucas chamou novamente Mariana. Como é que Nete ficou sabendo que sua irmã estava precisando dela? Veio um mensageiro de Nova Luz. Ele falou com ela aqui? Não, senhor. Dona Nete estava cavalgando. Ele foi procurá-la. Era alguém conhecido? Não, senhor. Então me explica. Como ele foi procurá-la sem conhecer a fazenda? Com esta imensidão de terras ele encontrou, digamos, casualmente. Não sei lhe explicar, patrão. Dona Nete não me disse como se encontraram. Quando ela voltar o senhor lhe pergunte. Você também está ficando com a língua afiada, Mariana. Cuidado. Não, senhor. Estou apenas dizendo o que eu sei. Foi você quem atendeu o estranho? Não, senhor. Foi Eunice. Pois chame a Eunice agora. Com licença, patrão. Vou chamá-la. Quase que imediatamente Eunice apareceu na sala. Estava com o rosto vermelho e com os olhos assustados. Pois não, senhor. Gaguejou num tom quase inaudível.
Foi você quem atendeu o estranho que veio procurar a sua patroa? Sim, senhor, disse com os olhos voltados para o chão. Você já viu aquele homem por aqui alguma vez? Nunca, senhor. Ele disse o seu nome? Não, senhor. Por que, então, você lhe falou que Nete estava cavalgando? Não era um estranho? Ele quase deixou escapar que ele havia se identificado como um colono da fazenda, porém lembrou-se do que Mariana lhe pedira e remendou. Ele se mostrou tão educado. Pensei que morava por perto, numa das fazendas. Não vi nada de mal. Sabe qual foi o seu mal? Antes de sair falando onde a sua patroa está ou o que ela está fazendo, tem que saber quem é a pessoa. Se não conhecia, deveria ter chamado Mariana. Nunca mais fale com estranhos, muito menos lhes dê qualquer tipo de informação. Você não está autorizado a fazer isso. Aliás, ninguém desta casa. Está ouvindo, Mariana? Gritou, voltando-se na direção da mesa, onde Mariana, silenciosamente, retirava os pratos e talheres. Mariana, assustada, deixou cair os talheres que caíram ruidosamente no assoalho. Sim, senhor. Agora dê-o fora daqui. Quero ficar sozinho. E não façam nenhum barulho. Não quero ouvir sequer os passos de ninguém. Lucas estava muito intrigado. Sentia que alguma coisa estava errada, mas não sabia identificar o que. Estava aborrecido e contrariado pela atitude da mulher que jamais fizera esse tipo de coisa. Era só mandar qualquer um procurá-lo, que imediatamente estaria aqui, verificando as verdadeiras intenções do estranho. Ela nunca poderia ter ido à cidade sem antes lhe comunicar, a menos que não quisesse que ele soubesse antecipadamente de sua viagem. Havia alguma coisa estranha no ar. E assim Lucas permaneceu com suas cogitações, por um longo tempo. Como era de seu feitio usar de subterfúgios para praticar atitudes menos dignas, julgava que ela também estivesse usando o mesmo recurso. Era tão insensível que ainda não conhecia o caráter firme e digno de sua esposa, depois de tantos anos de vida em comum. Julgava-a uma pessoa que vivia no mundo da lua, com seus devaneios, seus sonhos. Nunca teve tempo para observar o que realmente se passava no íntimo de seu coração tão bom e generoso. Esta é uma característica do egoísta. Só enxergar a si mesmo. Em seu egocentrismo doentio sempre julga que todos gravitam ao seu redor. Não se importa com os sentimentos de ninguém. Passa por cima de todos como um rolo compressor, julgando-se o dono do mundo. E é justamente por causa do egoísmo que há tantos desequilíbrios não só no seio da família, mas na sociedade de modo geral. O egoísmo é irmão gêmeo do orgulho. Ambos causam malefícios de toda a sorte. Espalham a discórdia, a intolerância, o desamor, a dor. Enquanto se pensa apenas no próprio bem-estar em detrimento da coletividade, não há equilíbrio social. Numa sociedade mal estruturada, a miséria é graça porque alguns se julgam detentores de toda a riqueza e poder do universo. E enquanto estes esbanjam mancheias com futilidades, a maior parte da população sofre com a escassez de alimentos e com a falta de oportunidades. Homens assim tão egoístas ainda não aprenderam o prazer de dividir, socorrer, amparar. Entretanto, como tudo na vida, há também o outro lado da moeda, um preço a se pagar pelo egoísmo e orgulho. E este preço se manifesta pela falta de paz, pela solidão e a desventura. Não pode ficar impune aquele que se julga melhor do que os outros ou que só vive para ser servido. Ainda não percebeu o verdadeiro sentido de sua existência. Amar o semelhante como a si mesmo e não fazer aos outros o que não gostaria que fizessem consigo. Porém o tempo é um grande aliado e se encarregará de despertar todos os que ainda se encontram adormecidos pela ignorância. A evolução de cada um se dará mais cedo ou mais tarde, quer seja pelo amor ou pela dor.
Net estava muito ansiosa. Vários dias se passaram desde que fora à cidade tratar do assunto da carta e Antônio Miranda ainda não lhe dera nenhuma notícia. Logo que retornou à fazenda, teve que suportar os achaques do marido, ainda inconformado com a sua decisão intempestiva de ir à Nova Luz. Nem imaginava como o detetive faria para lhe dar qualquer notícia sem despertar suspeita por parte do marido. Ficara terrível conviver com ele, sabendo do que foi capaz de fazer. Temia até pela própria vida. Olhava-o sempre com desconfiança e cada vez mais se sentia incomodada com a presença de seus cunhados que não se decidiam a partir. Além disso, Lucas, que havia concordado com o afastamento de João Eleutério por algum tempo, já estava reclamando a sua falta. O negro era um trabalhador indispensável na colheita do café, pela sua experiência, e também se fazia necessário na recuperação das cercas da propriedade, que já se encontravam danificadas. Tudo isso se devia também aos inúmeros colonos mais antigos que se transferiram para outras fazendas, por não mais suportarem o mau gênio do patrão. Só restou uma meia dúzia de lavradores antigos. Os restantes eram novatos e, na maioria das vezes, completamente inexperientes. Este era o assunto dos homens na varanda, após o jantar. Júlio falava como se fosse muito experiente. Não vejo como agilizar a colheita, mano. Os colonos que ficaram e os que restaram são preguiçosos e completamente estúpidos. Você ensina de um jeito, eles fazem de outro. O café está chegando até os tanques de secagem com muitos gravetos e pedras grandes. Antes de serem despejados são necessários vários limpadores, o que antes não era necessário. Parece até que não usam a peneira. Havia mais vigilância e cuidado. Isso está atrasando muito. Vários cafeicultores já estão levando o seu café para os postos de venda das imediações. E nós aqui, esperando a boa vontade desse bando de incompetentes. Além disso, completou Roberto, dias atrás percebi que havia um grande acúmulo de café já colhido debaixo do cafezal. Com a chuva, os grãos apodreceram. Não pude salvar quase nada. Chamei o responsável pelo setor e ele disse que não sabia como aquele café havia aparecido ali. Esta cambada está boicotando a colheita. Querem me prejudicar. Só pode ser isso, retrucou Lucas levantando-se e andando de um lado para outro. Preciso convocar o João Eleutério. Ele está de férias naquela fazenda, porque lá não há plantação de café. Chega de moleza. Amanhã mesmo vou mandar alguém buscá-lo. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Os irmãos se entreolharam sérios. Até agora fizeram e aconteceram. Já com o João Eleutério de volta teriam novamente de se armarem e ficarem sempre de sobreaviso. Roberto ainda tentou dissuadir Lucas de sua ideia. Até parece que você não está se lembrando do juramento do negro, a nosso respeito. Quer facilitar as coisas para ele, Lucas? Não vou me prejudicar por vocês. Em primeiro lugar estão os meus interesses. E eles são justamente relacionados com os lucros do café, nada mais. Aí é que você se engana, retrucou Júlio. Há outros interesses também e você está incluído neles tanto quanto nós. Você às vezes tenta se fazer de ingênuo. Não é, mano. Você acha que Roberto e eu somos idiotas? Lucas deu uma tragada no charuto que acabara de acender e falou com extremo cinismo. Acho que está na hora de acabarmos com esta conversa de uma vez por todas. Quem tem coisas a ajustar com o João Eleutério são vocês dois. São vocês que ele espera ardentemente colocar as mãos. Se houvesse alguma coisa contra mim, não acham que já teria feito o serviço? Oportunidades eu lhes garanto que não faltaram. A fazenda é cheia de lugares que serviriam perfeitamente para uma tocaia. Portanto vocês são a pedra no caminho dele.
Se formos enredados, você também será, Lucas. Não cante vitória antes do tempo. Só se ficarmos mudos antes dele nos capturar. Caso contrário, ele gostará de saber de tudo, tintim por tintim. E as coisas vão tomar um outro rumo, completamente diferente. Nete, que se dirigia para a varanda, levando o café, não pode deixar de ouvir o que disseram. Sentiu um calafrio na espinha. Havia coisa feia ali sim, pensou mortificada. A carta era verdadeira. Temendo uma reação desagradável para ela, deixou o café na mesa da sala e lá de dentro chamou-os para se servirem. Os homens entraram mudos e carrancudos. O ar estava irrespirável. Serviam-se automaticamente e cada um sentou-se numa das cadeiras da sala de jantar. Só se ouvia o barulho da xícara sendo recolocada no pires, depois de cada gole. Nete pediu licença e se recolheu aos seus aposentos. Capítulo 11. O dia amanheceu nublado, prenunciando muita chuva. A região onde estava situada a fazenda Jequitibá era muito rica em vegetação nativa, havendo áreas inteiramente virgens. Devido a isso, as chuvas eram constantes. A agricultura era mais voltada para o cultivo de arroz, cana-de-açúcar e muitas frutas. Havia também um pequeno rebanho de cabras que eram usadas para o aproveitamento do leite e carne para o consumo local. Apesar disso, havia muito trabalho, pois o número de trabalhadores era pequeno. Juca Mineiro administrava tudo com muito carinho e dedicação. Ele nascera e fora criado ali. Seus irmãos, após a morte dos pais, resolveram estudar na capital e desde que foram embora, jamais teve notícias deles. Mas não se sentia sozinho. Era casado com Manuela, com quem tivera 5 filhos. Os filhos, enquanto pequenos, ajudavam muito na lavoura, porém, logo que atingiram a maioridade, 4 deles seguiram o mesmo destino dos tios. Partiram para a cidade, em busca de uma vida melhor. José, o caçula, agora com 25 anos, foi o único que resolveu ficar para trabalhar na terra com o pai. Era um rapagão muito forte e estimado por todos. Tinha um coração de ouro e se tornou um líder entre os colonos. Era ele quem se encarregava de levar, num velho caminhãozinho, os produtos da fazenda para serem vendidos nas feiras de Nova Luz e outras cidades vizinhas. Por causa disso, tornou-se muito conhecido e admirado por todos. Todos o conheciam pelo apelido de Índio, não só por sua cor parda, mas porque seu cabelo, muito preto, era longo e liso. Estas características ele herdou de seus bisavós maternos que eram índios. Também herdara a lealdade e a simplicidade. A chuva começou a cair, a princípio mansa, mas se tornou intensa e forte. Raios cruzavam o céu e o vento assobiava. Os colonos que já estavam na lida, entre eles João Eleutério e o índio, se refugiaram no engenho. Espalharam-se em meio a folhas e canas que se amontoavam no lugar. João Eleutério e índio sentaram-se num banco de madeira que havia num canto e com seus facões começaram a descascar a cana. O filho de Juca Mineiro estava intrigado com o silêncio e tristeza de João Eleutério, desde que ele fora achado na capela pelo seu pai. Ainda não tocara no assunto, mas, como João estava ao seu lado, resolveu perguntar. Seu João, desculpe a minha curiosidade, não me leve a mal, mas gostaria de saber o que deu no senhor, naquela noite em que meu pai o encontrou meio deslocado na capela. Se o senhor não quiser me responder, não fique acanhado por eu ficar sem resposta. José, gosto muito de você. Nunca levaria a mal uma pergunta sua dirigida para minha pessoa. Ando precisando mesmo desabafar. Não consegui contar tudo o que vi e ouvi não só na capela, mas no terreno onde era a casa da família de Joaninha. Acho que chegou a hora de falar. Durante algum tempo, confabularam, sem que ninguém ali os ouvisse,
por causa do barulho da tempestade. Somente percebiam que estavam conversando pelos movimentos que faziam com a cabeça e a boca. João Eleutério contou tudo, não omitindo nenhum detalhe. Estava se sentindo muito bem por poder desabafar. Afinal, há vários dias estava ruminando aquele episódio, sem coragem de falar com ninguém. Para espanto de João Eleutério, o índio não se mostrou nem um pouco surpreso. Encarou tudo como a coisa mais natural do mundo. Quando ele acabou o relato, Índio lhe disse: "Temos muito ainda que conversar, seu João. O senhor vai entender tudo o que está acontecendo e verá que é muito mais simples do que imagina, tais acontecimentos. Mas aqui não é a hora nem o lugar. À noite, depois do jantar, irei até seu alojamento e conversaremos longamente sobre o assunto. Isto se a chuva der condição para sair. Pelo jeito ainda vai continuar por muito tempo. Esta é uma boa oportunidade de nos conhecermos melhor. Sei que o senhor sempre foi muito amigo de meu pai. Poderia até falar com ele, porém, ele não teria como explicar nada para o senhor. A religião que ele segue não aceita certas coisas. Logo que eu comecei a frequentar umas reuniões na casa de Dona Mercedes, aquela vizinha que mora a umas poucas léguas daqui, ele ficou muito bravo. Chegou até a me proibir. Eu ainda era um molecote. Mas, mesmo assim, saía escondido e ia. Levei muitos castigos, algumas chineladas, mas depois ele desistiu. De vez em quando ainda diz diante dos amigos: "Esta é a ovelha que se desgarrou." Não me importo com suas implicâncias. Eu compreendo bem o meu velho pai. É difícil para alguém de sua idade aceitar aquilo que não está acostumado. Por outro lado, ele tem sua fé e acho que qualquer religião é importante. Só não podemos deixar de ter alguma, não acha, seu João? Ando um pouco confuso. Até vir para esta fazenda achava que a minha religião era este facão. Só pensava em vingança. Agora, não sei mais. Desde que sonhei com Joaninha e que ela me disse tantas coisas bonitas, sinto que ela ficaria muito triste se eu continuasse com esta sede de vingança. O senhor tem toda a razão, seu João. Não foi por acaso que o senhor veio para cá. Talvez lá não conseguisse pensar na sua mulher sem se lembrar do que lhe fizeram e por isso não percebia a sua presença. Ela precisava mandar-lhe um recado e achou aqui em Jequitibá um ambiente propício, uma vibração melhor. Não sei. Ainda tenho muitas dúvidas. Tem um ou outro fato que não me sai da cabeça. É o que me aconteceu no lago da fazenda Rocha Prado. Será que isto também tem o dedo de Joaninha? Bem, isto o senhor ainda não me contou, mas garanto que se foi para evitar que alguma coisa ruim acontecesse com o senhor ou com outras pessoas, pode ter sido ela ou seus amigos espirituais. Dá até para entender por que eles o assistem tanto. O senhor é um homem honesto, trabalhador, humilde e sei também que já ajudou muitas pessoas lá para suas bandas. A gente só recebe o que merece. Se a gente só tem o que merece, então por que aconteceu toda aquela desgraça com a minha família? Estes são outros 500. Precisamos conversar muito, seu João. Não sei de muita coisa, mas a Dona Mercedes é uma pessoa que talvez possa lhe dar algumas respostas. Ela dedica toda a sua vida a ajudar as pessoas carentes de toda sorte. Divide tudo o que tem. Ela era dona de uma grande propriedade, filha única de um rico fazendeiro. Quando o pai e a mãe desencarnaram vitimados pela gripe espanhola, ela dividiu a sua terra em lotes e distribuiu para todos os lavradores que trabalhavam em suas terras. Reservou um pedaço de terra para ela, onde construiu uma casa muito grande. Ali ela ensina o Evangelho de Jesus, benze as pessoas que estão necessitadas, acolhe os doentes, tratando deles como se fossem de sua família. É a parteira e enfermeira do local.
Para lá correm pessoas que vêm de muito longe, em busca de uma palavra de conforto, de esperança. Todos têm o mesmo tratamento. Rico ou pobre. Recebe mensagens muito bonitas e esclarecedoras de vários espíritos. De espíritos. Você quer dizer de pessoas mortas? Perguntou, um pouco desconfiado. Não se trata de mortos, porque nós não morremos. Mas sei que no momento isto vai complicar ainda mais a sua cabeça. Vamos fazer como combinamos. À noite, se a chuva me permitir, irei ao seu alojamento e teremos uma longa conversa. Depois lhe emprestarei alguns livros. Quem sabe não encontrar as respostas por si mesmo. Acho que não, José. Não aprendi a ler. Desculpe o mau jeito, seu João Eleutério. Não sabia. Mas, não tem problema. O que eu aprendi, passo para o senhor. Deu um largo sorriso e colocou a mão carinhosamente no ombro do amigo. Olhe, a chuva já diminuiu. Não adianta voltar para a lavoura, o dia já está perdido. Vamos embora. Precisamos de um bom banho e de alguma coisa para forrar o estômago. Mais tarde, se o tempo continuar assim, irei até sua casa. Os dois, seguidos pelos outros colonos, saíram do engenho e se dirigiram para suas casas. A chuva havia diminuído bastante, mas ainda continuava caindo de mansinho. O chão estava pura lama. Os homens chapinhavam no lamaçal, uns dando risadas, outros soltando imprecações. O barro vermelho escorria pelos barrancos, fazendo sulcos pelo caminho. Índio ia à frente, mostrando muita disposição e bom humor. Ria dos companheiros que vez ou outra se estatelavam na lama. Era um homem realmente especial, o índio. Sua aparência impressionava. Era muito alto e musculoso. Porém, quando sorria, dava para perceber que atrás de toda aquela constituição física estava um homem sincero e amigo. Já à porta da fazenda, acenou para os companheiros que continuaram a caminhada. A noite chegara, invadindo com seu manto negro toda a abóbada celeste. Uma outra estrela piscava tímida e rapidamente se refugiava por trás das nuvens ainda pesadas. O ar estava leve e a brisa balançava suavemente os galhos mais finos das árvores. A saparia desatava num coachar sem fim e era seguida pelos grilos que dominavam toda a vegetação. De vez em quando, ouvia-se o pio da coruja, mostrando o que estava alerta no topo de um tronco seco. Latidos longínquos se ouviam às vezes seguidos de uivos lamuriosos. Apesar da escuridão, José, o índio, rumou para a casa de João Eleutério, conforme havia combinado. O negro já havia tomado uma sopa quente e enrolava, calmamente, o seu cigarrinho de palha, quando o amigo o chamou. Fê-lo entrar, oferecendo-lhe um banquinho para se acomodar. Então, seu João, vamos voltar à nossa prosa de antes. Claro, estava esperando aflito pela sua chegada. Tenho muitas coisas para lhe contar. São coisas que estão deixando a minha cabeça confusa. Não consigo entender o que se passou comigo. Vamos por partes. O senhor me falou de um fato que aconteceu no lago da fazenda Rocha Prado. O que exatamente houve de tão extraordinário? João Eleutério aproximou-se da janela, jogou o cigarro fora e relatou com minúcias o incidente que lhe ocorrera no lago quando mergulhou, disposto a matar os irmãos de Lucas. No final da narrativa, José estava boquiaberto. Jamais ouvira algo tão estranho. Com o sobressalto carregado, coçou a cabeça, pensou um pouco e disse: realmente é um caso bem estranho. Nunca ouvi nada igual. Não sei lhe explicar o que aconteceu, mas tenho quase certeza de que foi algum espírito que fez aquilo com a água. Os espíritos mais adiantados têm condição de fazer muitas coisas que a gente acha que é sobrenatural. Dona Mercedes já conversou com espíritos estrangeiros e na língua deles.
Ela só fala o português. Não é inacreditável? Quanto ao seu caso, pode ter sido a dona Joaninha, mesmo. De algum jeito, que não sei qual, ela conseguiu barrar a sua passagem, evitando que o senhor cometesse um crime. É muito interessante, sem dúvida nenhuma. Depois, foi o que aconteceu na capela. Olha, José, muita gente andou falando que eu estava bêbado e que imaginei tudo aquilo. Mas, desde que eu vim para Jequitibá, nunca mais bebi. Tenho certeza, também, que não foi um sonho. Eu vi a Joaninha, conversei com ela. Senti até o perfume de água de rosas que ela usava. Falou comigo tal como estamos conversando aqui, cara a cara. Aconselhou-me, pediu para eu desistir da vingança e me mostrou uma cena esquisita. Alguém estava acorrentado num cubículo sujo, cheio de ratos e um homem branco entra, dizendo coisas que eu não entendi muito bem. Falava de vingança, também. Tudo muito estranho e muito triste, com muito sofrimento, muita dor. Já fiz de tudo para me lembrar do que eles falavam, mas não consigo. Só a cena ficou, como se fosse um retrato, uma pintura. Você me entende? Mais ou menos. Uma coisa eu tenho certeza. Tudo teve um motivo. Conte mais sobre os espíritos. Meu compadre Joaquim vivia falando deles, só que eu nunca lhe dei confiança. Sempre achei que a sua cabeça não regulava muito bem. Homem bom, isto é um fato. Mas, quando ele falava dessas coisas, eu desconversava. Nasci e fui criado na Igreja Católica. Desde que a Joaninha morreu não pratico mais a religião, sequer fui mais à missa. O padre Enio vivia cercando a minha choça, tentando me levar de novo para a igreja, mas, de certa forma, briguei com Deus. E agora aconteceram-me essas coisas estranhas, que estão mexendo com a minha cabeça. Existe um livro, seu João, chamado Livro dos Espíritos, que explica muita coisa. Já li algumas vezes. Logo que li a primeira vez, achei difícil, mas não desisti. Li outra vez e mais outra. Cada vez entendendo melhor. Não posso dizer que sei tudo. Durante muito tempo achei que era porque eu só fiz o ginásio e por isso não conseguia entendê-lo muito bem. Mas a dona Mercedes me explicou que quanto mais a gente se dedica ao espiritismo, mais entende o que está no livro. É só começar a entender quem nós somos de verdade, o que viemos fazer aqui neste mundão de Deus, para onde vamos depois que desencarnamos. Desencarnar. Esta palavra para mim é um terror. Faz pensar no matadouro, quando tirou carne dos animais. José deu uma sonora gargalhada, ao notar a cara esquisita do companheiro. Tratou logo de retificar. Tirar a carne dos animais no matadouro é descarnar, seu João. Desencarnar é deixar o nosso corpo aqui na terra e ir embora para a pátria espiritual. O que vai embora é o espírito, que é imortal. Nós, na verdade, não morremos. Só mudamos de endereço. As pessoas que deixamos aqui, como os nossos familiares, por exemplo, não nos veem. Se bem que há muitas pessoas que enxergam muito bem os espíritos. São os médiuns videntes. Falam e aprendem com esses espíritos. Podem aprender também o que não presta. Não é? Conheci um turco que andava pelas bandas da Rocha Prado e que vivia contando os seus casos. Dizia que tinha parte com o demônio e contava muitas coisas sujas que, segundo ele, aprendia com o dito cujo. O pobre do turco acabou se enforcando, porque o tal coisa ruim acabou mexendo com a sua cabeça. Virava e mexia e lá estava o turco conversando com alguém invisível, discutindo, bebendo até cair. Ficou louco e acabou se suicidando. Ora, seu João, este que o turco dizia ser o demônio, não passava de um obsessor.
de um espírito inferior que o acompanhava e lhe sugeria coisas que não são boas para ninguém. E como dá para saber se o espírito é bom ou inferior? Pelo que ele fala, pelo que ele aconselha. Espíritos bons só dão bons conselhos, tentando nos ajudar a seguir o caminho reto. Já os inferiores, falam muito de coisas banais, mentem, enganam de várias maneiras. Porque o turco não escolheu um espírito bom para lhe ajudar. Porque Deus permitiu que aquele espírito inferior lhe fizesse tanto mal. Porque provavelmente o turco era igual àquele espírito ou tinha algum ajuste de contas para fazer com ele. Deus não é culpado de nada. Ele nos dá a liberdade para escolhermos o caminho que devemos seguir. Cada um de nós escolhe as companhias que têm os mesmos interesses que nós, tanto encarnadas, quanto desencarnadas. Veja, seu João, qual a companhia que o Senhor passou a ter, depois do acontecido com a sua família. Na verdade, duas companhias: o facão e a bebida. O Senhor, com certeza, devia estar rodeado de espíritos que gostam de violência e de vícios. E eu lhe pergunto: eram boas companhias? Eles trouxeram alguma coisa boa para o Senhor, como a paz, o perdão, a consciência tranquila? Não, pelo contrário. Só pensava em vingança e tinha muito ódio no coração. Quem escolheu estas companhias para o Senhor? Deus, ou o Senhor mesmo? Agora estou entendendo. Nós atraímos os bons espíritos se buscamos o bem, e os maus se preferirmos o contrário. Exatamente, seu João. É questão de afinidade. Tipo assim. Diga-me o que pensas, falas e ages e eu te direi com quem tu andas. Mas estou cismado com outra coisa que você me falou. Posso fazer mais uma pergunta? Pois diga, seu João. Você falou também de ajuste de contas. Do que se trata? Existem pessoas que fazem muito mal a outras, enquanto estão aqui na Terra. Prejudicam, ferem, matam e outras tantas maldades. As pessoas que se julgaram prejudicadas podem se tornar seus inimigos, se não conseguiram perdoar, esquecer o mal que lhes foi feito. Desencarnadas, começam a perseguir aqueles inimigos, com a intenção de se vingarem, de fazê-los sofrer exatamente aquilo que lhe fizeram. Essa perseguição tanto pode ser feita enquanto estão ainda aqui na Terra, como também já desencarnados. Tais espíritos são chamados de obsessores. Pelo que compreendi, nós somos responsáveis por essas obsessões. Exatamente isso. Se não prejudicamos diretamente aquele obsessor, ele serve de instrumento para sofrermos o mesmo que fizemos alguém sofrer um dia. E a lei de ação e reação, que Allan Kardec explica tão bem no Livro dos Espíritos. Recebemos exatamente aquilo que fazemos. Nada é castigo de Deus. Tudo é responsabilidade exclusivamente nossa. Pelo contrário, Deus, nosso Pai de infinita bondade e misericórdia, sempre está atento para nos dar oportunidades de melhorar a nossa conduta, voltar ao bom caminho. Muitas vezes até uma doença que contraímos é um jeito que nosso Pai achou de nos alertar, de nos fazer abrir os olhos. Tudo o que nos acontece é para o nosso bem, nunca para o mal. Como você explica o que aconteceu com a minha família? Joaninha nunca fez mal a uma mosca. Era uma esposa maravilhosa, dona de casa perfeita e mãe extremamente dedicada. Antes de casarmos, era uma filha exemplar. Desde muito nova ajudava seus pais, sempre com um sorriso nos lábios. Também eu. Trabalhei duro desde os 5 anos de idade. Sou filho de escravos que ganharam a carta de alforria. Meus pais, embora livres, continuaram trabalhando pesado na fazenda. Eles me ensinaram a obedecer, sem fazer perguntas. Diziam também que os negros, embora livres da escravidão material,
viveriam por muito tempo ainda numa condição inferior, debaixo do chicote de homens brancos preconceituosos, numa escravidão moral. Aprendi desde cedo a atender o que o patrão mandava, mesmo que fosse algo além das minhas forças. Sempre abaixei a minha cabeça. Só não consegui perdoar o que fizeram com o único tesouro que possuía. Notando que o velho amigo estava novamente mergulhando nos acontecimentos terríveis por que passou, José pegou as mãos de João Eleutério entre as suas e disse: "O melhor que tem a fazer é esquecer o que passou, pedindo forças a Deus para isso. O Senhor vai voltar a ser feliz quando aceitar os fatos como necessários e confiar na justiça divina. Não deixe que o seu coração se feche por causa daquilo que não é possível mudar. Pense em tudo o que eu lhe disse. Um dia, certamente, o Senhor saberá os motivos de toda esta tragédia que abateu sobre o seu lar. Nunca se revolte, pois assim estará perdendo a oportunidade de resgatar alguma dívida que contraiu no passado. Posso até desistir de meu desejo de vingança, mas perdoar, nunca. Pois eu lhe digo que o perdão é um ato de coragem. Só os fortes perdoam aqueles que os ofenderam. Quantas vezes o Senhor deve ter errado e pedido perdão ao Pai? Inúmeras vezes, com certeza. E Ele está sempre nos perdoando, porque nos ama. E tem mais. Aquele que continua com ódio no coração está se destruindo e vai continuar sofrendo indefinidamente, até que o amor vença o seu orgulho. Nada como a paz interior, a consciência tranquila, seu João. Os sentimentos negativos que abrigamos dentro de nosso coração nos conduzem a enormes tormentos. O verdadeiro sábio é aquele que age com prudência, misericórdia, resignação e principalmente com amor. José estava muito inspirado. Apesar de pouca cultura, era esforçado, empenhava-se no estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Recebia muito esclarecimento de Dona Mercedes, médium extraordinária, cuja principal característica era a caridade. Amava o semelhante a ele e se dedicava com muito amor. Por sua vez, José, como discípulo aplicado, retinha todos os ensinamentos e os aplicava em tudo o que fazia. Por esse empenho e dedicação era assistido por bons espíritos que mesmo sem que ele percebesse estavam sempre ao seu lado dando-lhe boas instruções. Enquanto José falava com João Eleutério, o espírito Joaninha estava constantemente ao lado, atenta a tudo o que era falado. Amava por demais o seu companheiro, o seu querido Joãozinho, e conseguira permissão para ajudá-lo, juntamente com o mentor individual de seu marido. Conseguiram afastá-lo da fazenda Rocha Prado, intuindo Dona Nete a enviá-lo imediatamente para a fazenda Jequitibá. Lá, as influências negativas eram menores, devido às boas vibrações dos responsáveis. Juca Mineiro e seu filho José. Outro trabalho importante foi afastá-lo da bebida. Não havia botecos nas imediações. Além disso, Juca Mineiro era muito severo com o uso da bebida e se pegava algum colono embriagado, além de conversar duramente com ele, ameaçava demiti-lo se houvesse reincidência. Isso controlava os lavradores porque eles não queriam perder a oportunidade não só de trabalho, mas de moradia. Chegou a desconfiar de João Eleutério, quando ele se perdeu e foi encontrado meio deslocado na capela. Ficou vigilante e, aliviado, viu que suas suspeitas eram infundadas. Os espíritos protetores de João Eleutério conversavam sobre o fato ocorrido no lago da fazenda Rocha Prado. O instrutor explicava que usou de fluidos densos, retirados do próprio negro, para alterar momentaneamente o estado da água. Devido à modificação da consistência da água, foi impossível penetrá-la naquele local. Quando João Eleutério desistiu de seu intuito, atordoado com o fato imprevisível, a barreira cedeu e ele pôde voltar à margem. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Da mesma forma, naquele momento, estavam inspirando o índio para que pudesse explicar tudo aquilo que João Eleutério desconhecia.
Os esclarecimentos eram necessários, não apenas para amenizar a sua dor, como também para lhe dar forças para desistir da vingança, que faria dele um criminoso. O sofrimento havia embotado os seus bons sentimentos. Revoltado com o destino de Joaninha e filhas, deixou-se envolver facilmente pelas vibrações negativas de entidades afins que, cada vez mais, o incitavam a concretizar seu plano. Porém, devido a inúmeros benefícios prestados a muitas pessoas com quem convivia, obteve a chance de ser assistido e amparado por espíritos amigos. O amor incondicional entre Joaninha e João Eleutério foi a ponte de ligação para a ajuda espiritual. Quando Joaninha desencanou, foi amparada pelos pais que muito a ajudaram na sua adaptação à nova realidade. Deles recebeu todas as explicações sobre o ocorrido. Tomou conhecimento de dívidas que havia contraído com os envolvidos em sua morte e de suas filhas. Conseguira resgatar os seus débitos, através do sofrimento atroz que antecedeu ao seu desencarne. Perdoou os que serviram de instrumento para sua expiação e, fortalecida, determinou-se a amparar João Eleutério, impedindo-o de cometer uma insanidade. João Eleutério não conseguia dormir naquela noite. As palavras do índio ecoavam em sua cabeça. Sentia, intimamente, que ele lhe dissera a verdade e que tudo o que lhe fora explicado era o mais correto. Sua índole boa clareava as trevas em que, até então, estava envolvido. Ponderou sobre a loucura que estava prestes a cometer e as consequências desastrosas para o seu espírito. Percebeu que, por mais que fizesse contra os Rocha Prado, não conseguiria reverter o fato consumado e que, além disso, provavelmente passaria o resto de sua vida martirizando-se em uma prisão não apenas física, mas, principalmente, moral. Jamais teria paz, concretizando seu intento. Decidiu, de uma vez por todas, esquecer o passado e aprender a perdoar o mal que lhe fizeram. Com o coração contrito, chorou, enquanto orava fervorosamente ao Pai, pedindo-lhe forças para continuar a sua vida simples, porém honesta. Nesse instante, sem que ele percebesse, uma chuva de bênçãos caía, em forma de pétalas de rosas multicoloridas. Suavemente, seu corpo dolorido pela idade e pelo sofrimento moral foi ficando leve e ele adormeceu tranquilamente, como há muito tempo não conseguia. E, lá fora, na noite, fez-se um profundo silêncio. Era como se a natureza, por uns segundos, houvesse parado para sentir aquelas vibrações amorosas que envolviam a casinha simples onde repousava o bom negro João Eleutério. Quer apoiar o canal? Seja membro. Com apenas R$ 8 ou R$ 30 por mês, você estará apoiando o meu trabalho, e poderá cancelar no momento que desejar. Deixe o seu gostei, comente, compartilhe, e se inscreva. Dessa forma você estará fazendo com que esses audiolivros cheguem a mais pessoas, e também estará ajudando o canal a crescer. A gratidão é o caminho da evolução. Capítulo 12. Mariana bateu aflita à porta do quarto de Dona Nete. Estranhou por ela não haver pedido para selar o cavalo como era de praxe. Também notou que, durante o café, ela estava estranha, não havendo proferido uma só palavra. O coração da fiel empregada estava sobressaltado. Durante todos os anos que servia àquela mulher, era a primeira vez que a sentia completamente derrotada. Depois de alguns segundos, que lhe pareceram horas, Nete abriu a porta. Desculpe-me por incomodá-la, Dona Nete. Fiquei preocupada com a senhora. O dia está tão bonito e a senhora não foi cavalgar. Minha boa Mariana, respondeu Nete, emocionada com a preocupação de sua empregada. Às vezes você me trata como uma criança, cercando-me de tanta atenção. Não precisa se preocupar comigo. Estava relendo pela 1000ª vez a carta que recebi ontem. Senti-me tão preocupada com as notícias que perdi a vontade de cavalgar. Alguém de sua família está doente? Não se trata de doença,
Mariana, mas sim dos primeiros resultados de uma investigação. Investigação? Não estou entendendo nada. Deve ser alguma coisa muito séria para deixá-la assim. Aliás, venho notando que a senhora anda muito triste, desde que fez aquela viagem apressada à Nova Luz. Você tem toda a razão, Mariana. Estou muito preocupada e intrigada com as notícias que vieram de Nova Luz. Posso fazer alguma coisa pela senhora? Acho que sim, Mariana. Preciso desabafar com alguém e você é a pessoa em quem eu mais confio. Porém, para não despertar a curiosidade dos outros, façamos o seguinte. Vá se encontrar comigo no meu recanto predileto. Debaixo do velho ipê. Sim. Pode ir agora. Pelo trilho mais rápido para você chegar até lá. Mando selar o seu cavalo antes. Não. Eu mesma faço isso, para você não perder tempo. Mariana, acostumada a caminhar longas distâncias a pé, não teve dificuldade para chegar ao local combinado, poucos minutos depois de sua patroa. Nete já estava descansando ao pé da magnífica árvore, recostada suavemente em seu tronco. Sorriu para Mariana, pedindo-lhe para que se sentasse ao seu lado. Mariana, o que vou lhe contar é algo muito grave. Prepare o seu espírito, pois é sobre o crime de Joaninha e suas filhas. Mariana olhou espantada, porém, limitou-se a balançar a cabeça, sem dizer uma só palavra. Lembra-se do homem que veio me procurar há uns meses e que logo em seguida fui para Nova Luz sem avisar Lucas? Sim, senhora. Pois aquele homem era Jânio. Foi portador de uma carta estranha escrita pelo Geraldo, o mascate da roça. Desta vez, Mariana não pôde reprimir um grito de espanto. Jânio. Geraldo. Mas o que os dois têm a ver com o crime da família de João Eleutério? Já não nada. Apenas o desejo de se aproveitar de umas informações que obteve para se vingar de Lucas por ter sido despedido. Porém, Geraldo, este sim, tem muito mais a ver com a tragédia do que podemos imaginar. Como assim? Pelo que eu fiquei sabendo, ele foi para a prisão por acusação de roubos aqui na fazenda. Essa é realmente uma história intrigante, Mariana. Mas vamos aos fatos. Fui a Nova Luz, justamente para levar a carta a um investigador de minha total confiança, na qual Geraldo relata todo o crime, que segundo ele, presenciou. Ele incrimina abertamente meus cunhados e meu marido. Mariana empalideceu. Não podia acreditar no que estava ouvindo. Sobre os cunhados, sim, já ouvira comentários a respeito, mas o senhor Lucas, não. Compreendeu, naquele instante, a tristeza de sua querida patroa, desde que fora pela última vez à cidade. Sentiu seu coração se encher de pena por aquela mulher de aparência tão delicada, porém com um espírito tão forte. Segurou suas mãos e, notando o abatimento dela, pediu: Não precisa me contar nada, se isso a faz sofrer, minha senhora. Preciso sim, Mariana. É necessário colocar para fora tudo o que venho guardando dentro de mim. Ainda mais agora, que recebi algumas informações de Antônio Miranda. Agora estou entendendo por que a senhora deu a ordem para todos os que trabalham na Casa Grande de lhe entregarem imediatamente qualquer correspondência que viesse de Nova Luz. Isso mesmo. Você sabe que Lucas não respeita a correspondência de ninguém, passando todas pelo seu crivo, antes de chegarem às mãos do legítimo destinatário. Nunca me importei com isso, mesmo achando errada sua atitude, porque não tinha nada para esconder. Porém agora é diferente. Necessito das informações de Antônio para elucidar completamente essa história. O senhor Miranda já chegou a algumas conclusões? Sim. Foi atrás do médico que fez o atestado de óbito das 13 que acompanhou bem de perto o delegado responsável pelas investigações, o Dr. Gilson Calado. É?
O médico lembrou-se claramente do caso e disse algo que não bate com a carta de Geraldo. As meninas não foram assassinadas com tiro, mas sim por esmagamento do crânio, possivelmente porque caíram ou foram atiradas no despenhadeiro e bateram com a cabeça no fundo pedregoso. A senhora está falando do despenhadeiro rola-peão, que o senhor Lucas mandou aterrar, logo depois do acontecido. Exatamente este. E que, por sinal, abriu-se novamente a cratera, devido à erosão causada pelas chuvas constantes. E Joaninha? O que ele apurou? Quanto a Joaninha, morreu realmente por estrangulamento. E é este o ponto crucial de minhas mais horríveis constatações. Lucas foi o responsável. Segundo a carta de Geraldo, foi ele quem a estrangulou, usando o seu maldito chicote. Mariana, completamente aturdida com o relato, abraçou a patroa que começou a chorar, convulsivamente. Dona Anete, pediu desesperada. Acalme-se, por favor. Jamais vi a senhora tão desesperada. Tenho medo de que isso lhe faça mal. Obrigada, disse Nete procurando se acalmar ao notar o desespero de Mariana. Estou tendo agora a oportunidade de colocar para fora a minha dor. Sinto que com isso vou me aliviar. Mas somente descansarei quando souber de tudo, sem a menor sombra de dúvida. Há também outro crime atribuído a Lucas e seus irmãos. Também sobre isso Antônio Miranda confirmou que estava na pista da família de um homem muito rico que veio da capital para comprar terras e desaparecerá por essas imediações, um pouco antes do assassinato da família do Sr. João. O investigador está colhendo pistas, testemunhas e disse que vai desvendar todo o mistério da carta de Geraldo. Quando descobrir realmente o que houve, virá pessoalmente, já na companhia de policiais da capital e com a devida intimação do juiz, para a prisão dos envolvidos. Meu Deus, Dona Anete, não é à toa que a senhora está tão abatida. A senhora não merece estar passando por toda essa provação. Sempre foi muito boa e amiga de todos. O que mais me abate, Mariana, é a possibilidade de estar convivendo com ladrões e assassinos tão cruéis. Eu só quero que se faça a justiça, Mariana. Nada mais. A senhora sempre foi muito justa, patroa. Acho que está certa. Outras mulheres, em seu lugar, desprezariam todas essas informações para ficarem do lado do marido. Mesmo que fosse provada sua culpa. Isso é falta de escrúpulo. Também não estou denunciando Lucas e seus irmãos diretamente à polícia. Quero antes de qualquer ato mais drástico ter certeza de sua culpa. Por isso pedi a Antônio Miranda que investigasse o caso, com a maior discrição possível. E é também pelo mesmo motivo que eu lhe peço, Mariana, para que não comente absolutamente nada com ninguém. Nem precisa me pedir, Dona Anete. A senhora confiou em mim para desabafar e pode ter certeza que da minha boca nada sairá. Outra coisa que está me preocupando é a insistência de Lucas para trazer o Sr. João Eleutério de volta. Acho que ainda não é o momento de seu retorno. Preferia que tudo estivesse definitivamente esclarecido, judicialmente, para evitar que ele cometesse um desatino. Consegui afastá-lo daqui quando Roberto e Júlio chegaram, já imaginando que não faltariam oportunidades para ele colocar em prática o seu plano de vingança. O Sr. Joaquim, seu compadre, aprovou a ideia de seu afastamento, porque tinha certeza que ele já estava só esperando a oportunidade para cometer o crime. Não há como segurá-lo um pouco mais na Jequitibá, Dona Anete. Mesmo que ele não chegue às vias de fato, não seria melhor que fosse poupado das investigações, deste clima de tensão e até mesmo das provocações de seus cunhados? Seria melhor, Mariana. Mas sabe como é o meu marido? Quando põe alguma coisa na cabeça, enquanto não realiza não sossega. E se a senhora o convencesse a colocar o Sr. Joaquim à frente da apanha de café?
Ele é muito competente e tem muita experiência com qualquer tipo de plantação. Boa ideia, Mariana. Vou falar com ele ainda hoje. Agora acho que devemos ir embora. O almoço deverá estar pronto antes que os homens voltem do campo. Antes de sair, pedi a Gilda que adiantasse o almoço para mim. Mesmo assim é melhor não despertar a atenção de ninguém. E é melhor que vá agora, à minha frente. Está bem, Dona Nete. Já estou indo. Pode ficar sossegada. Não comentarei absolutamente nada com ninguém. Pode sempre contar comigo para o que der e vier. Obrigada por haver me escutado. Estou me sentindo bem mais aliviada. As duas mulheres retornaram à casa grande. Tudo estava em paz. Nem mesmo Eunice e Marina haviam notado a falta de Mariana. Nete apressou-se a tomar um banho e aguardar a chegada dos homens para o almoço. Como sempre, chegaram ruidosos, dando risadas, comentando fatos ocorridos na roça. Enquanto os irmãos lavavam as mãos, Nete chamou Lucas à parte e pediu: Lucas, quero lhe pedir um grande favor. Deixe o senhor João Eleutério na fazenda Jequitibá ainda por uns tempos. Lucas ameaçou retrucar, como sempre fazia, mas Nete adiantou: Não vá me dizer que você sabe o que faz, que quem manda é você e outras coisas mais. Ouça o que vou lhe dizer. Se ele voltar e acontecer o pior, você será o único responsável. Não preciso lhe dizer o que pode acontecer. Você está cansado de saber dessa história mal acabada. Desde quando você me dá a ordem? Vamos agora inverter os papéis aqui nesta casa. Você vai começar a cantar de galo. Tenho mais juízo do que você, só isso. Diante dos fatos e da possibilidade de ocorrer outra tragédia é nosso dever evitar o que está em nossas mãos.